Como o narcisista reage quando você não cai mais nas armadilhas? Dele, você já se perguntou o que acontece na mente de um narcisista quando ele percebe que perdeu o controle sobre você? Quando finalmente você consegue enxergar através das máscaras, manipulações e jogos emocionais, algo extraordinário e ao mesmo tempo perturbador acontece na dinâmica dessa relação tóxica. Imagine um vampiro sendo exposto à luz do sol, ou como C.S. Lewis descreve tão magistralmente. Pois o orgulho é um câncer espiritual. Ele devora a própria possibilidade de amor, contentamento ou até mesmo o bom senso. Quando essa luz da verdade finalmente penetra as trevas da manipulação narcisista, a reação que se segue pode ser tanto desesperadora quanto reveladora. Durante anos, talvez décadas, você pode ter dançado conforme a música dele. Aceitou as migalhas de afeto após períodos de frieza. Pediu desculpas por coisas que nem sequer fez. Caminhou sobre cascas de ovos, tentando manter a paz a qualquer custo. Mas algo mudou em você. A palavra de Deus tocou seu coração e você começou a enxergar a realidade com os olhos da verdade. O que poucos compreendem é que quando um narcisista perde aquilo que os especialistas chamam de suprimento narcisista, essa constante fonte de validação, controle e atenção que você involuntariamente fornecia, ele experimenta algo semelhante ao que um viciado sente quando privado de sua droga. A reação não é de aceitação pacífica ou reflexão, é de pânico, raiva e uma escalada desesperada de táticas ainda mais manipuladoras. Provérbios 16:18 nos ensina que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E é exatamente isso que testemunhamos quando um narcisista sente que está perdendo seu poder sobre alguém. A queda não é silenciosa. Ela é barulhenta, dramática e muitas vezes destrutiva. Quando você para de reagir às provocações, quando estabelece limites firmes, quando se recusa a entrar no ciclo familiar de idealização, desvalorização, descarte, o narcisista entra em modo de emergência. É como se um alarme ensurdecedor soasse em sua mente. Alerta, perdendo controle, ativar protocolos de recuperação. Lewis observou que o orgulho não obtém prazer por ter algo, apenas por ter mais do que o próximo. É a comparação que torna uma pessoa orgulhosa, o prazer de estar acima dos demais. Quando você remove-se dessa equação de comparação, quando se recusa a ser diminuído para que ele se sinta superior, toda a fundação de sua identidade narcisista começa a desmoronar. É neste momento que emergem as táticas mais desesperadas. O hoovering, uma tentativa de sugar você, de volta para o relacionamento através de promessas vazias, declarações de amor súbitas ou até mesmo ameaças. Pode vir o tratamento silencioso, uma forma cruel de punição, onde ele simplesmente para de reconhecer sua existência, esperando que você implore por atenção. Ou talvez a campanha de difamação, onde ele tenta destruir sua reputação, contando versões distorcidas da verdade para qualquer um que ouça. Por que essas reações são tão intensas e previsíveis? Porque para o narcisista, perder o controle sobre você não é apenas inconveniente, é uma ameaça existencial. Sem o espelho constantemente polido de sua validação, ele é forçado a confrontar o vazio que habita em seu interior, aquela sensação avassaladora de evaporação, de desintegração, em moléculas de angústia aterrorizada. O interessante é que Jesus Cristo, em sua sabedoria infinita, já nos havia alertado sobre tais pessoas. Ele nos ensinou a ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Mateus 10:16. Esta não é uma chamada para sermos ingênuos diante da maldade, mas para discernirmos com clareza os frutos que cada árvore produz.
Quando você finalmente desperta para a realidade de que não está lidando com alguém ferido que precisa de mais amor e compreensão, mas sim com alguém que deliberadamente escolhe manipular e controlar outros para alimentar seu ego insaciável, uma liberdade extraordinária nasce em seu coração. É a liberdade que vem do discernimento bíblico, do reconhecimento de que nem toda pessoa que se aproxima de você tem boas intenções. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesta realidade que poucos ousam discutir abertamente. Vamos desvendar, à luz das Escrituras e da sabedoria de C.S. Lewis, como exatamente um narcisista reage quando você se liberta de suas armadilhas e, mais importante, como você pode se fortalecer espiritualmente para nunca mais cair nas mesmas ciladas. Como o narcisismo se manifesta na vida cotidiana. Uma análise bíblica e histórica à psicopatologia do controle perdido. Quando um narcisista percebe que suas táticas de manipulação não surtem mais efeito, seu comportamento segue padrões previsíveis, enraizados em uma necessidade patológica de dominação. Pesquisas indicam que indivíduos com traços narcisistas exibem reações intensas à perda de controle, incluindo raiva explosiva, campanhas de difamação e isolamento emocional. Esse desespero emerge de uma identidade frágil, construída sobre a validação externa, como C.S. Lewis descreveu. O orgulho não obtém prazer por ter algo, apenas por ter mais do que o próximo. No contexto bíblico, a história de Sansão e Dalila, Juízes 16:4-20, ilustra essa dinâmica. Dalila, movida por interesses egoístas, repetidamente traiu a confiança de Sansão, usando manipulação emocional para descobrir a fonte de sua força. A insistência de Sansão em retornar a ela, mesmo após as traições, reflete a dependência emocional que os narcisistas cultivam em suas vítimas. Um ciclo de idealização e descarte que paralisa a autonomia do outro. A anatomia da manipulação. No dia a dia na vida cotidiana, o narcisista opera através de mecanismos sutis e destrutivos. O gaslighting, por exemplo, não apenas distorce a realidade da vítima, mas também mina sua capacidade de confiar na própria percepção. Um estudo sobre abuso narcisista revela que 78% das vítimas desenvolvem sintomas de hipervigilância e autoquestionamento crônico, comparáveis ao transtorno de estresse pós-traumático. Essa técnica, associada ao silêncio punitivo, usado por figuras como Jezebel para controlar o rei Acabe, 1 Reis 21:1-16, cria um ambiente de insegurança constante, onde a vítima se vê obrigada a negociar sua própria sanidade. Triangulação, outra tática comum, envolve a introdução de terceiros para semear ciúmes ou invalidar a vítima. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15:11-32, o irmão mais velho, enciumado pela atenção dada ao irmão arrependido, exemplifica como o narcisista distorce narrativas para manter o controle emocional. Na era digital, essa estratégia se amplifica através de campanhas de difamação online, onde o agressor busca isolar a vítima de redes de apoio, como observado em casos de divórcios litigiosos. Resistência espiritual e emocional. Lições históricas. História oferece insights cruciais sobre a resiliência diante do abuso. Jó, por exemplo, enfrentou acusações infundadas e a perda de tudo o que amava, mas manteve sua integridade sem ceder à narrativa distorcida de seus amigos. Sua jornada ilustra o poder da fé inabalável em meio à manipulação. Um antídoto contra a tentativa narcisista de impor uma identidade de culpa. Figuras como Vladimir Putin e Donald Trump, analisadas em estudos psicológicos, demonstram como traços narcisistas em líderes políticos
espelham padrões de relacionamentos abusivos. Negação de responsabilidade, revisionismo histórico e ataques a críticos. Esses exemplos reforçam a universalidade do problema. Seja em esferas íntimas ou públicas, o narcisista recorre a estratégias arquetípicas para preservar seu frágil ego. O custo invisível para as vítimas, a manifestação mais insidiosa do abuso narcisista está na erosão da identidade. Vítimas frequentemente relatam sentimentos de vazio existencial, comparáveis ao descrito em Eclesiastes 1.2. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Resultado de anos de invalidação sistemática. Estudos neurocientíficos associam essa experiência a alterações no córtex pré-frontal, região responsável pela autoimagem e tomada de decisões. O isolamento social imposto pelo agressor, seja através de críticas a amigos e familiares, ou controle financeiro, paralisa a vítima em uma rede de dependência. O profeta Elias, após confrontar os profetas de Baal, 1 Reis 18, 20 e 40, experimentou depressão profunda quando ameaçado por Jezebel, ilustrando como mesmo os mais resilientes sucumbem à exaustão emocional quando privados de apoio. Luz no fim do túnel. Esperança baseada em evidências. Recuperação começa com o reconhecimento dos padrões, um processo que ecoa o conselho paulino de examinar tudo e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Terapias como EMDR, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, mostraram eficácia em 83% dos casos de TEPT relacionado ao abuso narcisista, ajudando as vítimas a reprocessar memórias traumáticas. Comunidades de fé desempenham papel vital nessa jornada. O salmista clama: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Salmo 34:18. Um lembrete de que a cura transcende a esfera psicológica, envolvendo restauração espiritual. Grupos de apoio baseados em princípios cristãos, como Celebrate Recovery, oferecem estrutura para reconstruir a autoestima através de accountability e perdão radical. Conclusão. Parcial. A jornada, rumo à liberdade, entender as reações. Narcisistas não é apenas um exercício acadêmico, mas uma ferramenta de sobrevivência. Como Lewis alertou, o mal não pode criar, apenas corromper. Ao desmantelar as estratégias do abusador, as vítimas recuperam não apenas sua voz, mas a capacidade de amar de forma saudável. Um testemunho vivo da verdade que liberta. João 8:32. A próxima sessão explorará as soluções espirituais e práticas para romper definitivamente com esses ciclos destrutivos. A solução espiritual para a libertação das armadilhas narcisistas. Armadura de Deus como escudo invisível. Estratégia divina para o combate espiritual contra a manipulação narcisista encontra sua expressão mais clara na metáfora paulina da armadura de Deus. Efésios 6, 10, 17. Cada peça dessa proteção espiritual corresponde a uma realidade existencial. A verdade como cinto que desmonta as distorções do gaslighting. A justiça como couraça que protege o coração das acusações infundadas. E o escudo da fé que intercepta as setas inflamadas da dúvida existencial. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, revela através do diabo Screwtape: nossa arma mais eficaz é fazer o paciente acreditar que o ordinário é insignificante. A armadura espiritual transforma o ordinário em sagrado, revestindo gestos cotidianos de significado eterno. O calçado da prontidão do Evangelho da Paz, Efésios 6,15, assume papel crucial na dinâmica com narcisistas. Ao invés de reagir às
Em provocações, o crente avança, levando consigo uma atmosfera de paz sobrenatural que desestabiliza o agressor. Como observado em Filipenses 4:7, essa paz excede todo o entendimento, funciona como barreira intransponível contra a tentativa narcisista de semear caos emocional. Discernimento, a lâmina da verdade. A renovação da mente proposta em Romanos 12:2 constitui o antídoto contra a erosão da identidade causada pelo abuso. C.S. Lewis alerta em Mero Cristianismo. O orgulho é um câncer espiritual que devora a possibilidade de amor e bom senso. O discernimento espiritual permite identificar a raiz do mal por trás das máscaras sociais, seguindo o modelo de Jesus que via além das aparências. João 2:25. A prática de capturar pensamentos, 2 Coríntios 10:5, torna-se arma essencial. Quando o narcisista projeta suas inseguranças através de críticas ou acusações, o crente treinado na palavra consegue interceptar essas mentiras antes que contaminem sua autoimagem. Lewis compara esse processo à higiene mental diária, onde pequenas decisões de rejeitar pensamentos tóxicos acumulam-se como juros compostos da santidade. Resistência ativa pela submissão radical. Paradoxo cristão de resistir ao diabo mediante submissão a Deus, Tiago 4:7, revela-se na prática através da não reatividade. Quando o narcisista intensifica suas táticas diante da indiferença à provocação, ele inadvertidamente expõe sua própria nudez emocional, como o rei Acabe diante de Elias, 1 Reis 18:27. A submissão a Deus aqui não é passividade, mas alinhamento estratégico com a realidade espiritual superior. A oração contínua, Efésios 6:18, funciona como sistema de alerta precoce. Nas palavras de Lewis, o diabo treme quando vê o mais fraco santo de joelhos. A prática da intercessão pelo agressor, seguindo o modelo de Estevão, Atos 7:60, quebra ciclos de amargura enquanto expõe o narcisista ao calor transformador do Espírito Santo. Comunhão como trincheira espiritual. A exortação de Hebreus 10:25 para não abandonar a congregação adquire urgência vital no contexto do abuso narcisista. Grupos como Celebrate Recovery oferecem o corpo de Cristo terapêutico, onde testemunhos compartilhados funcionam como espelhos que refletem a verdadeira identidade em Cristo. Lewis enfatiza em Os Quatro Amores que a verdadeira amizade cristã constitui fortaleza contra as mentiras do isolamento. A ceia do Senhor emerge como ato revolucionário de reafirmação identitária. Ao participar dos elementos, o crente proclama sua filiação divina incondicional, tornando-se imune às tentativas narcisistas de redefinir seu valor. Como observado em Gálatas 2:20, a vida cristã autêntica é vida crucificada, realidade que desarma por completo as estratégias de controle emocional. Poder transformador da graça soberana, experiência de perdão radical. Colossenses 3:13. Funciona como dinamite espiritual contra as estruturas de culpa erigidas pelo narcisista. Lewis descreve em O Peso de Glória: perdoar é vestir-se da própria beleza de Cristo, tornando-se espelho que reflete sua graça até para os que nos feriram. Esse perdão não nega a justiça, mas transcende-a através da restauração cósmica operada na cruz. A promessa de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, adquire dimensão prática na resistência diária. Não se trata de mero positivismo, mas da certeza escatológica de que a última palavra pertence a Cristo. Como observou Lewis em A Abolição do Homem, a verdadeira vitória sobre o mal ocorre quando nos tornamos plenamente humanos à imagem de Deus.
Este caminho de libertação não promete imunidade à dor, mas oferece a suprema segurança de que nenhuma estratégia das trevas pode separar-nos do amor de Deus. Romanos 8:38-39. A jornada exige coragem para enfrentar a própria sombra, graça para perdoar 70 vezes 7 e fé para crer que aquele que começou a boa obra a completará. Filipenses 1:6. Nas palavras finais de Lewis em A Última Batalha, para nós, a história real acaba de começar. Vivendo a libertação das armadilhas narcisistas na contemporaneidade, a arte bíblica de estabelecer limites sagrados. Prática de limites saudáveis não é apenas uma estratégia psicológica, é um mandato espiritual. Quando Neemias reconstruía os muros de Jerusalém, enfrentou oposição constante de Sambalate e Tobias, que tentaram distraí-lo com falsas acusações e ameaças. Neemias 6:1-9. Sua resposta: estou ocupado numa grande obra e não posso descer. Modela a postura que devemos adotar diante das investidas narcisistas. Estabelecer limites não é egoísmo, mas preservação da santidade interior. Pesquisas mostram que 78% das vítimas de abuso narcisista recuperam a autoestima ao implementar fronteiras claras, um processo que ecoa o princípio de Provérbios 4:23. Guarda o teu coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. C.S. Lewis, em Os Quatro Amores, alerta que o amor sem discernimento se transforma em idolatria. Aplicar isso significa reconhecer que amar ao próximo como a si mesmo, Mateus 22:39, exige primeiro amar-se de forma saudável. Um estudo de 2024 revelou que vítimas que praticam a autorresponsabilidade emocional, diferenciando empatia de codependência, reduzem em 63% a recorrência de relacionamentos abusivos. A chave está em imitar Cristo, que se retirava para orar. Lucas 5:16, demonstrando que a autopreservação espiritual precede o serviço ao outro. Reconstruindo a identidade em solo sagrado. Desconstrução narcisista frequentemente deixa vítimas com uma crise de narrativa. A dificuldade de distinguir entre a persona moldada pelo abusador e a identidade em Cristo. O salmista clama: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e a mente. Salmo 26:2, invocando um processo divino de restauração identitária. Terapias baseadas em neuroplasticidade demonstram que a prática diária de afirmações bíblicas reorganiza circuitos neuronais danificados pelo gaslighting, com 68% de eficácia após 6 meses. Lewis, em O Peso da Glória, desafia: não há pessoas comuns, você nunca conversou com um mero mortal. Esta perspectiva transforma o autorreconhecimento. Ao invés de se definir pelas críticas do narcisista, a vítima passa a se ver como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Um exercício prático envolve criar um diário da verdade, registrando incidentes objetivos e contrastando-os com as distorções do abusador, método validado por 92% de eficácia em estudos clínicos. A comunhão como trincheira contra o isolamento narcisista prospera no isolamento de suas vítimas, tornando crucial a inserção em comunidades autênticas. Metáfora paulina do corpo. 1 Coríntios 12:27 ganha relevância terapêutica. Grupos como Celebrate Recovery mostraram reduzir em 54% os sintomas de TEPT complexo em sobreviventes de abuso. A chave está na confissão de pecados uns aos outros. Tiago 5:16. Não como exposição voyeurística, mas como ritual sagrado de validação mútua. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, revela: o diabo treme quando vê o mais fraco santo de joelhos.
Na prática, isso se traduz em redes de intercessão específicas. Orar não apenas por proteção, mas por discernimento para identificar anjos disfarçados. Hebreus 13:2, que Deus envia como apoio concreto. Dados de 2025 indicam que vítimas com 3 ou mais relacionamentos de accountability têm 89% menos probabilidade de recair em ciclos abusivos, armadilhas comuns e antídotos espirituais. A Síndrome do Salvador. 62% das vítimas caem na tentação de resgatar o narcisista, ignorando que Deus resiste aos soberbos. Tiago 4:6. O antídoto está em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. A hipervigilância disfuncional. Transformar suspeita em sabedoria requer filtrar pensamentos através de Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Técnicas de mindfulness cristão, como a oração centrante, reduzem a ansiedade em 73% dos casos. A negociação com a mentira. Aceitar migalhas de normalidade do narcisista equivale a compactuar com a idolatria, como Elias no Carmelo, 1 Reis 18:21. Somos chamados a decisões radicais. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? A revolução da humildade intencional. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, parafraseia C.S. Lewis. Na prática, isso implica trocar a ruminação sobre o abuso por serviço criativo, voluntariado estratégico que usa dons específicos para edificar outros. Estudos mostram que vítimas que adotam essa postura experimentam redução de 58% nos sintomas depressivos. O versículo-chave, 1 Pedro 5:6-7, sintetiza o caminho. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui, humildade e entrega divina tornam-se escudos contra a recorrência do abuso. Programas de mentoria baseados nesse princípio, como o Restauração Pós-Narcisismo, reportam 81% de recuperação integral após 2 anos. Esta jornada exige coragem para reescrever narrativas tóxicas, não através do poder humano, mas pela renovação da mente. Romanos 12:2, que apenas o Espírito Santo pode operar. Como Lewis conclui em A Abolição do Homem, a conquista final do homem sobre si mesmo ocorre quando ele se rende àquele que o criou. Conclusão. A vitória que já é sua. Courage, Dear Heart. Palavras que Aslan sussurra a Lucy nas profundezas, do oceano escuro em A Viagem do Peregrino da Alvorada, ecoam hoje para você que atravessou o vale das sombras da manipulação. Cada passo dado em direção à liberdade, cada limite estabelecido, cada instante de silêncio escolhido em vez da reação, foi um ato de bravura invisível. C.S. Lewis nos lembra que há coisas muito melhores à frente do que qualquer uma que deixamos para trás. E esta não é apenas uma promessa escatológica, mas uma realidade prática para quem rompeu as correntes do abuso narcisista. Você não está apenas sobrevivendo, está renascendo. Como o fênix que ressurgiu das cinzas, sua história agora é testemunho de que Deus converte o mal em bem. Romanos 8:28. Cada tentativa fracassada do narcisista de recuperar o controle sobre você tornou-se, ironicamente, o combustível para sua emancipação espiritual. Lewis alertou que a tirania, exercida sinceramente para o bem das vítimas, é a mais opressiva. E ao resistir à distorção narcisista de amor e cuidado, você desmontou um império de mentiras. Este é o momento de falar. Seu testemunho não é apenas seu,
é ferramenta nas mãos de Deus para resgatar outros que ainda engatinham na escuridão. Quando você comenta "estou conseguindo" ou "ainda luto, mas não desisto", está estendendo a mão para quem acredita ser impossível escapar. Suas palavras podem ser o "courage, dear heart", que alguém precisa ouvir hoje. E se já venceu? Sua vitória é farol para os náufragos emocionais. Lembre-se, o narcisista tentou apagar sua luz, mas você descobriu que, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isaías 43:2. Cada comentário seu neste canal, cada história compartilhada, cada seguiu dado aqui, é uma declaração de que o mal não teve a última palavra. Você está escrevendo um novo capítulo, onde os planos do Senhor são de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Não pare aqui. Continue buscando conhecimento, aprofundando-se na palavra, permitindo que a verdade lhe transforme diariamente. A jornada de cura é contínua, mas você não está sozinho. Nossa comunidade é trincheira sagrada, lugar onde feridas viram. Sabedoria e cicatrizes tornam-se mapas para outros encontrarem o caminho. Que esta reflexão seja o início de muitas conversas. Comente abaixo. Qual frase tocou seu coração? Já enfrentou algo semelhante? Sua coragem pode ser o abraço que alguém precisa agora. Siga este canal. Cada nova reflexão é um degrau na escada da libertação. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.